E tem mais ainda, né? O acordo de industrialização do Brasil, ele foi um acordo que quebrou a infraestrutura do Brasil, né? A logística do Brasil. Quando foi feito o acordo de industrialização, eles disseram que iam trazer a indústria automobilística com a condição de desmontar as ferrovias. E todos os países do mundo, a principal meio de transporte modal para grandes cargas é ferrovia. E aí no Brasil foi tirado e passou a ser o sistema de caminhões. Por quê? Porque eles já queriam lucrar com a venda dos caminhões posteriores. E até hoje essa é a razão do Brasil ter desmontado. O Brasil, na verdade, tinha muito mais malha ferroviária do que tem hoje. Naquela época já. Então, assim, eu não vou entrar na discussão em si, mas há um processo, há uma ideia de Brasil que nós herdamos do colonizador português, que não é necessariamente ruim. A gente tem uma mania de falar mal do colonizador português, né? Criticar o império, né? E não entender que havia um desenho de país, havia um desenho de país. Então, houve rupturas, mas eu acho assim, a gente pode entender essas rupturas, mas entender um pouco a nossa história geraria em nós por exemplo, nos Estados Unidos, eles celebram a história deles, com todos os defeitos que eles têm. Por exemplo, quando acabou a Guerra Civil, eles celebram, por exemplo, o general Lee, né? E o general Lee lutou do lado do Sul, né? Mas é um herói nacional. Tem o Stonewall Jackson, que ele era o presbiterianão, né? Lá do Sul, que ele não fugia do tiro da bala de canhão. E ele era bastante piedoso. E ele não era escravagista, mas ele lutou do lado do Sul da mesma forma que o Lee. Ele lutou porque ele falou assim, por que você vai entrar na guerra do lado do Sul? Ele falou, é simples, porque minha família mora no Sul. A guerra não vai se dar no Norte, né? Quando eles vierem aqui, eles vão destruir tudo que está aqui. E ele falou, e ninguém vai destruir a minha terra. Pronto. Quer dizer, a gente idealiza assim, o Sul é mau, né? E o Norte... Mas eu quero ver o seguinte, a guerra está vindo em Rio Verde, né? O cenário da guerra é aqui. O que acontecer na guerra aqui vai afetar suas esposas, seus filhos, os campos de vocês, o que você vai fazer? Deu para entender? Então houve uma guerra civil. Lá nos Estados Unidos eles estudam isso com profundidade. Aqui no Brasil eu sinto que a gente tem uma espécie de mania de autodepreciação. Mania de autodepreciação. Um brasileiro é indicado para o prêmio Nobel, ao invés dele ter apoio da imprensa e do meio, ele é extremamente criticado e não ganha o prêmio Nobel. Em os outros países eles se unem para defender o vencedor do Nobel. Estou citando casos assim. Eu acho que essa é uma questão mal resolvida. Agora, eu tive em Portugal, é de mão dupla. É uma relação... Portugal tem um sentimento de perda, porque o Brasil foi o que eles fizeram de melhor, em termos de tamanho, continente, colonização. E eles sabem, por exemplo, que a economia brasileira hoje é muito maior que a deles. Eles sabem, né? Mas eu vejo que há um sentimento mútuo. E aí eu olhei eles e pensei assim, né? Nós poderíamos crescer muito, lembrando as nossas origens ibéricas, e eles poderiam crescer muito agora que o país necessita de mão de obra, e a mão de obra brasileira é extremamente qualificada. E eles estão sofrendo lá pelo envelhecimento do país e falta de mão de obra, mas eles são orgulhosos demais para aceitar os próprios brasileiros lá, entendeu? Então, assim, é dos dois lados. Dos dois lados houve uma relação meio de ruptura. Até a figura do Dom Pedro, gente, Dom Pedro I. Dom Pedro I aqui no Brasil é uma figura jocosa, é uma figura devassa, né? Dom Pedro I aqui, ele é conhecido pela Marquês de Santos, né? Ele é conhecido por ser um playboy, não é isso? A gente pinta Dom Pedro dessa forma aqui. Lá em Portugal, ele é chamado Pedro IV, o libertador. Lá em Portugal, quando ele sai daqui, ele volta, ele luta uma guerra civil contra o irmão dele e ele liberta Portugal de uma tirania e estabelece
uma monarquia constitucional, como ele deixou aqui, uma monarquia constitucional. Então, é que a gente, às vezes, na nossa forma de estudar a história, né, nós não sabemos essas coisas. Não sabemos essas coisas. Então, dentro desse cenário brasileiro, do Império, e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o Império brasileiro, a economia do Império, crescia tipo 10% ao ano. Era um crescimento chinês. A pobreza e a desigualdade estavam diminuindo no Império, embora era muito grande, né? No Império, apesar da escravidão, no período de Dom Pedro II, algumas leis importantes foram feitas, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, né? Os acordos dos portos, né? Que fechou os portos para não haver mais comércio internacional de escravos. Ou seja, eles estavam fazendo reformas graduais para acabar com a escravidão. Havia um movimento de industrialização com as ferrovias, semelhante ao movimento americano, e naquela época, eu não sei se vocês sabem disso, o Brasil lutou uma guerra, que é a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, e quando Dom João VI foi embora, ele foi embora de volta para Portugal, ele deixou no Brasil a Biblioteca Nacional, que era a Biblioteca dos Reis de Portugal. A Biblioteca Nacional brasileira, ela era a Biblioteca dos Reis da Europa. Ela ficou para nós. Ele deixou infraestrutura, ele deixou uma série de coisas. Aí, por exemplo, a gente fica falando assim, devolve o ouro. Né? A gente geralmente fala com ressentimento lá deles. Quando você conversa com os portugueses, fala, devolve a biblioteca, devolve o investimento, devolve as coisas. Entendeu? Há um debate sobre isso lá, eles têm os sentimentos deles. Mas o ponto interessante é o seguinte, é que uma das coisas que ficou em território nacional foi a Marinha Portuguesa. A Marinha Portuguesa, ela foi a maior marinha do mundo. Naquela época, por cerca de 200, 300 anos, Portugal e Espanha foram as maiores potências do mundo. Quanto tempo os Estados Unidos mandam no mundo, gente? 60 anos, 80 anos. Quanto tempo Portugal e Espanha mandaram no mundo? 300 anos. E a gente tem vergonha do colonizador. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa refletir. Então, assim, da nossa própria história. É como se a gente tivesse uma história pessoal mal resolvida.